Olá, gente, graça e paz a todos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Brasil. Muito bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe esta manhã de sábado na sua casa. Sejam muito bem-vindos. Estamos no ar para todo o Brasil neste momento através desta plataforma online para deixar aqui na manhã deste sábado uma palavra. E o tema desta palavra é convidando Jesus para entrar na casa. Quando Jesus entrar em sua casa, a sua vida nunca mais será a mesma. O dia que Jesus entrar na sua casa, a sua vida não será a mesma. Então, eu quero hoje tratar deste assunto porque Jesus está entrando em uma cidade chamada Cafarnaum e ele encontra ali um servo, um centurião. E esse centurião, ele tinha um servo que estava enfermo e ele precisava de um milagre porque o seu servo estava enfermo. Ele então lança um convite para que Jesus entre na sua casa e ele envia servos, empregados, para convidar Jesus para ir até a sua casa para orar pelo seu servo que está enfermo. E Jesus então se volta para lá e vai até a direção da casa daquele homem. Mas antes mesmo de Jesus chegar na casa dele, algo muito surpreendente acontece. E eu queria tratar desse tema aqui em rápida reflexão, porque nós temos aqui uma rápida palavra reflexionada, colocando aqui nos sábados e domingos também uma palavra para a sua meditação. E eu queria deixar esta palavra aqui com o tema convidando Jesus para entrar em casa. Muitas vezes você está vendo a sua casa desmoronar, a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira não vai. Muitas vezes você está vivendo situação difícil, você está vivendo uma situação que você não sabe o que fazer, parece que se você vai para a direita não tem saída, para a esquerda não dá, para frente não dá para continuar, voltar para trás não tem como, e você começa a se perguntar: o que está acontecendo na minha casa, na minha família? Irmãos, é muito terrível quando as pessoas não percebem que o diabo ele começa a destruir a casa da pessoa. E quando eu falo da casa, eu estou falando da família. Por isso eu queria convidar você a compartilhar esta palavra, haja vista que você possa compartilhar esta palavra e possa entrar agora na casa de uma pessoa que está com a sua casa demolida, destruída, uma casa que está talvez até mesmo em brigas, contenda, casamento destruído, a enfermidade já dominou todos os cantos dessa casa, as pessoas não sabem mais o que fazer. Então, o que cabe nós fazer? Orarmos a Deus. Quando Jesus entra, todo mal tem que sair e a bênção de Deus vai fazer acontecer o grande milagre. Vamos agora então meditar nesta palavra que está aqui em Lucas capítulo 7 e o versículo também de número 7. Só quero frisar a todos vocês aqui que hoje é sábado, dia 24 de janeiro, e já nesse dia 26, hein, meus irmãos, muita atenção, atenção São Paulo, atenção Brasil, atenção todas as capitais do Brasil, você de outros países que querem entrar conosco em campanha, será nesta segunda-feira, dia 26, já às 5 horas da manhã, eu já estaria aqui para começar a campanha da madrugada, o grande clamor pela causa impossível. Meus irmãos, vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus a misericórdia, vamos suplicar, vamos pedir a Deus a bênção, pedir a Deus que Deus possa entrar com uma providência, que Deus possa colocar as mãos, que Deus possa estender as mãos poderosas e que a bênção de Deus possa entrar pelas nossas casas. Portanto, eu quero agora chamar você para esta meditação, para esta palavra de Deus que está aqui no livro de Lucas capítulo 7, lembrando que às 11 horas da manhã desta segunda-feira começa o primeiro dia da campanha de 40 dias e o tema é derrubando muralhas. Quantas muralhas, meus irmãos, o diabo tem tentado contra a nossa casa. Vamos com fé, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus. Sem oração a gente não chega a lugar nenhum, precisamos orar, não é? Vamos a uma rápida palavra e então faremos logo após uma oração a Deus para dentro da tua casa. Lucas capítulo 7, versículo de número 6 abaixo. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado.
Por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz-lhe, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados ao meu comando. E digo a este, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele também vem. E os meus servos fazem isso, e eles fazem. Ouvindo isto, Jesus admirou-se dele. Então voltando, disse-lhe à multidão que o seguia: eu digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava enfermo. Aqui nós vemos o poder da palavra de Deus em ação quando nós recebemos a palavra. Estamos tratando de um assunto aonde um homem que tinha uma pessoa enferma e ele envia alguns servos para convidar Jesus para ir até a sua casa, mas quando Jesus está a caminho da sua casa em pessoa física, ele expressa o tamanho da sua fé e ele diz naquele momento a outros servos, outros empregados: vocês vão atrás daqueles que foram enviados para convidar Jesus. Ao encontrá-los no meio do caminho, diga para ele que Jesus pode seguir o seu caminho, que há muitas pessoas precisando da sua misericórdia, mas diz a eles que não precisa vir aqui, mas que ele envia através de vocês uma palavra, e que esta palavra que ele vai enviar será o suficiente para que o meu servo possa ficar curado. Me chama muita atenção esta palavra, meus irmãos, porque aquele homem, ele expressa para Jesus a fé que ele tem na palavra de Deus, a fé que ele consegue ter na palavra de Deus, porque muitas pessoas, meus irmãos, estão recebendo opressões na casa porque acham que Jesus ele pode ficar de qualquer maneira na sua casa. Então escute aqui esta reflexão que eu tenho para vocês. Um certo jovem convidou Jesus para entrar na sua casa, porque a sua casa estava cercada de opressão, estava cercada de problemas, ele não tinha paz para dormir, ele não tinha paz ao levantar, a sua vida era uma vida depressiva, cheia de coisas terríveis, ele não tinha mais alegria. Quando chegava na sua casa era uma tristeza, demônios lutando em todas as partes. Porém a casa daquele jovem era uma casa cheia de vícios, cheia de coisas profanas, coisas terríveis. Disseram para ele que se Jesus entrasse na casa dele, a vida dele mudaria, a casa dele nunca mais seria a mesma. Ele encontrou Jesus no caminho. Isso aqui já é a reflexão que eu estou contando antes de eu entrar na palavra, tá, gente? Ele convidando Jesus então para entrar na sua casa. Jesus foi até a sua casa e ficou na sua sala, e ele limpou a sua casa, a sua sala ali, varreu a sala, tirou todas as imundícias, as coisas pecaminosas dali e limpou a sala. Porque todos os dias os demônios vinham, entravam na sua casa, colocava pesadelo, colocava, aquelas questões visionárias, né, que ele via sombras, era coisa terrível que acontecia. E ele via bater na porta, como se alguém quisesse arrombar a porta, mas ele ia atender, não era ninguém, pois era demônios tentando entrar ali na sua casa. Era terrível, ele não tinha paz, era como se tivesse bichos andando em cima do telhado, era batendo na janela, batendo na porta, ele abria, não tinha ninguém, era terrível o que ele passava ali. Jesus chegou na sua casa e ele convidou Jesus para entrar, e Jesus estava na sua sala, e ali eles estavam conversando, e Jesus falava com ele, e ele falava com Jesus, quando de repente ouviu-se um barulho. O barulho estava agora na porta da cozinha, e ele correu lá, e quem que era, meus irmãos? Era o diabo querendo entrar na casa dele. Jesus estava na sala, mas o diabo estava querendo entrar na cozinha. Ele empurrou o diabo para fora e diz: você não pode entrar aqui porque Jesus está na minha casa. E o diabo foi empurrado para fora, ele voltou para a sala e Jesus, olhando para ele tenso, perguntou-lhe: está tudo bem? E ele diz: está tudo bem. Sentou e continuaram a conversa.
E Jesus falando com ele falando com Jesus, e Jesus está na casa, aparentemente na casa, mas na verdade Jesus não está na casa, Jesus está só na sala. E aí de repente lá no quarto começa a mesma coisa, bate na janela, aquele barulho todo, ele vai ver o próprio diabo querendo entrar pela janela. Mais uma vez ele empurra o diabo para fora e diz: você não pode entrar porque Jesus está na minha casa. Na cabeça do jovem, Jesus estava na casa, mas Jesus não estava na casa, Jesus estava na sala. Ele volta para a sala e Jesus está sentado na sala, no sofá, e Jesus pergunta: tá tudo bem? E ele diz: não, não está tudo bem. Ele resolve desabafar. E Jesus pergunta: por que não está tudo bem? E ele expressa: porque me disseram que se o Senhor entrasse na minha casa, os espíritos malignos não entravam. Me disseram que se o Senhor entrasse na minha casa, a minha casa seria abençoada. Mas o Senhor está na minha casa e os demônios estão tentando entrar aqui. Então como pode ser isso? E Jesus diz: mas espera aí, eu não estou na sua casa, eu só estou na sua sala. O dia que você me convidar para entrar em toda a sua casa, a coisa vai mudar, porque a casa não é só a sala é apenas só mais um cômodo da casa. E então ele entendeu que Jesus precisava estar não somente na sua sala, mas também no seu quarto, na sua cozinha, em todos os ambientes da sua casa. Então ele foi lá e limpou tudo que não prestava do quarto, da cozinha, tirou todas as bebidas alcoólicas, as drogas, os vícios, jogou tudo fora, limpou tudo, e agora convidou Jesus para ir até o seu quarto, para ir até a sua cozinha, e agora Jesus está dentro da casa. E agora eles voltam para casa e há uma sensação de paz. E quando eles sentam no sofá, agora na porta da frente, mais uma vez aquele pancadão, aquela batida, como se alguém quisesse entrar, ele levanta para atender, e aí Jesus coloca a mão no peito dele e diz: não, agora você não vai mais atender. Agora sou eu que vou atender, porque agora eu estou na sua casa. Quando Jesus abre a porta, é o diabo que está lá, e o diabo sai gritando, desesperado, dizendo que errou o caminho, errou a casa e que nunca mais voltaria ali. Então Jesus volta para o sofá e diz para ele: olha, quando você convidar Jesus para entrar na sua casa, você vai chamar Jesus para estar em toda a sua casa. O que nós aprendemos com esta reflexão? É justamente o que está escrito aqui. A palavra de Deus, ela tem que estar em todos os ambientes da nossa vida, porque aquela casa simbolizava a nossa vida. A estadia de Jesus na nossa vida não é só estar no coração, não é só estar na vista, não é só estar nos ouvidos ou no pensamento. Tem muitas pessoas que dizem: sirva a Deus no pensamento, eu tenho um pensamento com Deus todo dia, eu estou com pensamentos voltados para Deus. Não adianta você ter um pensamento para Deus se o seu coração está longe de Deus. Não adianta você estar com os ouvidos ouvindo a palavra de Deus se o seu coração não tem estadia para Jesus. Tem muitas pessoas que todos os dias ouvem o que Deus está dizendo, ouvem o que Jesus está falando, mas muitas vezes essas pessoas não entendem, meus irmãos, que não basta somente você ter Jesus na sua casa, você precisa receber Jesus em sua casa. Receber Jesus em sua casa é tomar posse da sua palavra. Tomar posse da sua palavra é ter fé. Ter fé é aceitar a Jesus como seu Salvador e obedecê-lo em espírito e em verdade. Por que uma pessoa, meus irmãos, que recebe Jesus, ele muitas vezes recebe Jesus, ou seja, ele ouve o que Jesus tem a dizer, mas ele não consegue receber Jesus na sua casa? Vejamos que esse centurião, esse homem, ele expressa, enquanto os seus servos vai buscar o Jesus para ir para sua casa orar pelo seu enfermo, ele começa a negar a si mesmo, que é justamente aquilo que Jesus nos ensinou: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e terás um tesouro no céu. Aquele centurião começou a fazer algumas meditações entre si mesmo e perguntar: peraí, mas quem sou eu para Jesus entrar debaixo do meu telhado? Eu não sou nada mais nada menos que um miserável pecador. Eu não sou digno de receber Jesus aqui na minha casa, mas se ele disser uma palavra dele já vai mudar muitas coisas na minha vida. Então o centurião está demonstrando a Jesus que a sua palavra tem poder. O que ele faz? Ele chama mais alguns servos, empregados, e fala: vocês vão de encontro com eles, e quando vocês encontrar, diga a eles que eu mandei dizer. Por isso, nem ainda
está aqui no versículo 6, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Mas se o Senhor disser uma palavra, se o Senhor enviar só uma palavra pelo meu criado, certamente quando essa palavra chegar aqui, o meu criado vai ficar curado. Irmãos, é impressionante o efeito da palavra. Eu tenho pregado isso e tenho falado isso nas igrejas. Eu tenho dito aos irmãos que quando eles estão na igreja recebendo a palavra, Deus está na sua casa agindo. Quando essas pessoas chegam na sua casa, a bênção já está aguardando por eles lá, porque a bênção chega primeiro do que a pessoa na casa, irmão. Nós só temos que tomar posse da palavra. Irmãos, quando nós voltamos para o sentido espiritual, da visão, meus irmãos, espiritual das coisas de Deus, nós estamos dentro da igreja buscando a presença de Deus, ouvindo o que Deus está falando e tomando posse da palavra que está saindo do altar. E quando você está lá dentro do templo, tomando posse da palavra de Deus, o Espírito de Deus já está agindo dentro da sua casa. Isso é algo automático, isso é algo, não tem nem como explicar isso aqui, mas Jesus já está visitando a sua casa. Ele está agora expressando para Jesus que a sua palavra tem tanto poder como a estadia de Jesus lá dentro. Jesus agora recebendo aquela palavra, nós vemos o versículo 8, porque também eu sou homem de sujeito a autoridades, eu tenho soldados ao meu comando. Eu tenho soldado, eu tenho servos, eu digo a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem, a um servo faz isso, ele vai lá e faz, porque eles estão cumprindo a minha ordem. E eu sei que o Senhor também tem ordem. Se o Senhor mandar anjos descer aqui na minha casa, os anjos vão descer aqui e vão curar o meu criado. E o Senhor pode atender a sua missão em outros lugares que também estão precisando do Senhor. Então, aqui na minha casa, eu preciso apenas de uma palavra, e esta palavra já vai mudar tudo na minha vida. Jesus, então, vendo aquele homem com tanta honraria, com tanto respeito e com tanta posse e crença da palavra de Deus, olha a importância aí, irmã, olha a importância aí, irmão, de você receber uma palavra dentro da sua casa. Jesus, então, agora volta para aquele povo que estava seguindo ele aqui no versículo 9, ouvindo Jesus, admirou-se de ver tanta fé naquele homem, nas suas palavras e na crença, na fé que ele tinha. Voltando, disse à multidão: olha, eu digo que nem ainda em Israel eu tenho encontrado tanta fé, porque quando eu prego em Israel tem muitas pessoas que me ouvem pregando, mas elas não acreditam na minha palavra, mas esse homem está demonstrando o poder que tem a minha palavra. Irmãos, quando o livro de Hebreus 11 diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra, a fé, meus irmãos, é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas quando você acredita na palavra, a fé automaticamente ela vai agindo na sua vida. A palavra de Deus está afirmando categoricamente que nós, de posse de uma palavra, não temos por que perder, não temos por que sofrer, não temos por que passar por angústia. O que nós temos que ter é fé. Nós precisamos ter fé no nosso coração. Então eu venho neste sábado deixando esta palavra para você que está me assistindo agora. Você não está me vendo aí na câmera, no vídeo, mas você está vendo esta foto de capa aí que traz o tema convidando Jesus para entrar em casa. Convida Jesus para entrar na sua casa, irmã. Convida Jesus para entrar na sua casa, irmão. Deixa Jesus mudar tudo na sua vida, porque quando você convidar Jesus para entrar na sua casa, não é só para estar na sua sala, não é para ser como aquele tipo de pessoas que falam: eu tenho Jesus só no meu coração, mas as pessoas dizem que tem Jesus no coração, mas o seu corpo físico estão nos pecados, estão fazendo tudo quanto é coisa errada. Então não adianta nós termos Jesus no coração se o nosso corpo não está dominado pelo nosso coração. Quando Jesus está em nosso coração, ele domina a nossa mente, o nosso agir, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar. Pode ser que nós não somos perfeitos, mas quando nós temos Jesus na nossa vida, tudo muda, as coisas mudam, as coisas são diferentes, irmãos. Nós precisamos, meus irmãos, ter a certeza de que Jesus precisa estar em nosso coração, em nossa mente, em nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca e em todas as atitudes do nosso corpo, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos ter certeza de que Jesus está conosco. E aí então temos uma palavra, e esta palavra fará muito efeito nas nossas vidas. Meus irmãos, quantas pessoas estão sofrendo por não entender, por não discernir o que é ter Jesus em casa.
Quando falta Jesus na sua casa, tudo o que resta para sua casa é angústia, é tanta coisa ruim. Eu não estou dizendo que uma pessoa que é crente não tenha problema na sua família, não tenha um problema na sua saúde ou em qualquer coisa. Pode até ter, você pode até ter algum tipo de imprevisto, sim, por que não? Mas os imprevistos que você tem com Jesus são solucionados, porque se você observar a reflexão que aqui foi contada, Jesus estava na sala daquele jovem, mesmo assim os demônios queriam entrar, mas quando ele foi lá e limpou tudo, tirou tudo que não prestava e recebeu Jesus na sua casa, já não era mais ele que ia atender a porta. Quem foi atender a porta foi o próprio Jesus. É justamente isso que Deus diz para Josafá através daquele profeta Jaziel: nesta peleja não tereis que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Irmãos, quando você receber Jesus na sua vida, você está recebendo Jesus na sua casa. Se você disser para mim, ou está dizendo para você aí agora, eu já tenho Jesus na minha vida, então você já tem Jesus na sua casa. E é tão verdade isso, que você está recebendo a palavra e agora Jesus está na sua casa. E quando Jesus entra na sua casa, tudo muda, irmão. Não se preocupe mais, não precisa levar para a cama na hora que você vai dormir os seus pensamentos, os seus problemas. Não, irmãos, vou ensinar para vocês aqui. Muitas pessoas levam para a cama os pensamentos ruins, as tristezas, as angústias, os problemas, e aí você leva junto com esses problemas o quê? A insônia, o desespero, a tristeza. Aí você não consegue dormir, você não consegue descansar. Irmãos, quando você for para a sua cama dormir, você faz uma oração a Deus e entrega tudo na mão de Deus. Senhor Jesus, o Senhor está na minha casa, eu estou entregando tudo nas suas mãos. Eu agora vou deitar aqui nesta cama e vou dormir e vou descansar, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Irmãos, quando Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida, nós não temos por que se preocupar. Por isso que Jesus, vendo Pedro afundar, eu falei isso aqui ontem, se não me engano, Jesus vendo Pedro afundar, Jesus simplesmente tomou pela mão e disse: homem de pouca fé, por que temeis? Quando Jesus vê aqueles homens, os discípulos no meio do barco, em uma grande tempestade, com medo do barco afundar, Jesus diz a mesma coisa: por que temeis, homens tímidos? Vocês não precisam ter medo se Jesus está no barco. Da mesma forma nós podemos entender, você não precisa ter medo se Jesus está na casa. Você precisa só ter fé em Deus e crer na palavra. Você tem que viver na posse desta palavra e crer que a palavra de Deus tem poder. E nós vamos fazer uma oração aqui agora e vamos repreender todo o mal que está aí na sua casa. Porque, irmãos, os demônios entram na casa das pessoas e traz depressão, traz angústia, traz ansiedade, traz a síndrome do pânico, traz o medo, e a pessoa tem medo de dormir, tem medo de acordar, tem medo de levantar, tem medo de deitar, tem medo do dia, tem medo da noite. Meu Deus do céu, isso não é vida. Jesus nos deu graça, meus irmãos, para nós viver. Eu sei que os problemas vêm, eles podem vir mesmo, a tempestade vem, mas Jesus está no controle de tudo, irmãos. Coisas ruins podem acontecer, tempestades podem vir, mas Jesus está no controle de tudo. Vamos, meus irmãos, vamos colocar tudo na mão de Deus. Olha o que Jesus diz no versículo 10: e voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo são. O servo que estava enfermo, quando eles saíram para falar com Jesus, quando eles voltaram, o servo já estava curado. A palavra de Deus não esperou os servos chegar para curar aquele moço. Quando aqueles servos chegaram, a cura já tinha chegado. É isso que eu tenho dito para os irmãos. Quando você crê na palavra de Deus, a cura chega primeiro do que tudo, chega primeiro até do que você. Quando você está na presença de Deus, a cura chega primeiro, minha irmã. A cura chega primeiro, meu irmão. Não se entrega para o medo. Mas talvez você está aí debaixo de uma palavra opressiva, debaixo de uma palavra pessimista, debaixo de uma palavra de desespero, debaixo de uma palavra terrível, mas eu quero falar para você, irmão, não precisa você ter medo, não se entregue ao medo, porque se você se entregar ao medo, a seta do diabo vem junto.
O que o medo traz? A seta maligna. Eu não vou conseguir, para mim não vai dar, eu estou perdido, não vai dar certo. Você já começa a pensar no pior. Meu irmão, minha irmã, você não precisa pensar no pior. Você pode crer somente no Senhor. Deus poderoso, o nosso Deus é Deus que pode curar, o nosso Deus é Deus que pode prosperar, o nosso Deus é Deus que pode mudar tudo na sua vida, o nosso Deus é Deus que pode transformar a sua casa. Portanto, agora eu convido você a fazer comigo uma oração, e se você quer orar a Deus comigo agora, venha orar comigo, venha clamar a Deus comigo, uma rápida oração, não vou demorar muito na oração não, vamos orar, e esta oração será voltada para dentro da sua casa, até porque estamos ainda em preparação da campanha. Já fizemos quinta-feira, sexta-feira a oração da campanha, da preparação da campanha que vamos começar agora dia 26, e o tema da campanha é derrubando muralhas. 11 horas da manhã e 5 horas da manhã eu já estou no clamor da misericórdia com os irmãos. Nós estamos na fé, nós estamos na alegria, nós estamos aqui, meus irmãos, crendo na resposta, e sabemos que o Senhor é Deus poderoso para fazer maravilha, que o Senhor é Deus poderoso para fazer um milagre, e certamente Deus o fará. Portanto, eu quero agora, neste exato momento, convidar você para entrar comigo em oração, neste sábado. Hoje é dia 24 de janeiro, hoje nós estamos, meus irmãos, neste dia 24, já quase a finalizar o primeiro mês de janeiro, e nós vamos com uma alegria, com muita fé, clamar a Deus agora. Firme a sua fé, pega aí a sua carteira profissional, pega aí a sua foto, pega aí aquilo que você quer apresentar a Deus, e vamos orar a Deus, porque daqui a pouco, às 18 horas, temos mais uma oração, o clamor da misericórdia. Hoje não temos a oração às 23 horas, mas nesses dois horários nós estamos aqui com a oração. Vamos agora clamar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, eu entro na tua presença, meu Deus, nesse sábado, meu Deus, e já liberando sobre esta casa a bênção do final de semana, porque hoje, meu Deus, é sábado, nós estamos clamando que o Senhor possa abençoar esta casa, que o Senhor possa abençoar esta família, que o Senhor possa entrar com uma providência, que o Senhor possa colocar as suas mãos, que a bênção do Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, ser derramada sobre esta casa, sobre esta família, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, colocar as suas mãos, meu Deus, e abençoar de uma forma toda especial, meu Deus. Abençoe os nossos milhares de ouvintes, meu Deus, internautas que nos acompanham em todo o Brasil. Talvez, meu Deus, não temos um público, meu Deus, é grande aqui agora, mas ou mais cedo ou mais tarde, vamos aí, meu Deus, aumentando o nosso número de visualização, e essas palavras vai chegando ao coração dessas pessoas, e essas casas que eram somente ruínas, elas vão ser casas, meu Deus, abençoadas pelo Senhor. Por isso, meu Deus, nós clamamos, por isso, meu Deus, nós pedimos, por isso, meu Deus, nós suplicamos ao Senhor e pedimos a bênção, pedimos a vitória, Senhor, pedimos a Deus que o Senhor venha estender as suas mãos poderosas, meu Deus, que o Senhor venha colocar as suas mãos e abençoar a cada um, meu Deus, dando a bênção e a vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos, nós pedimos e nós suplicamos, ó Deus. Nós sabemos que Tu és um Deus poderoso, nós sabemos que Tu és um Deus maravilhoso. Vem agora, meu Deus, liberar sobre esta casa a bênção da cura, liberar sobre esta casa a bênção da alegria, que o Senhor possa repreender a depressão, a ansiedade, que o Senhor possa repreender, meu Deus, todo o mal que tenta, meu Deus, invadir esta casa, todo mal que tenta evadir esta família, que o Senhor possa jogar por terra, meu Deus, toda a maldição, toda obra contrária, toda obra maligna, que o Senhor possa, meu Deus, estender as suas mãos poderosas, meu Deus. Vem agora, meu Deus, visitar esta casa, visitar esta família, Senhor.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu creio na sua palavra e eu sei que tu és Deus poderoso, eu sei que tu és Deus fiel, eu sei que tu és um Deus que pode fazer o impossível tornar no possível. Estende as suas mãos, meu Deus poderosa, Senhor, vem ouvir as nossas orações, vem ouvir o nosso clamor, vem ouvir o nosso pedido de socorro, meu Deus, porque sei que o Senhor é um Deus vivo, sei que o Senhor é um Deus poderoso, e sei que o Senhor é um Deus que pode fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, estende as suas mãos, ó Deus, vem ouvir as nossas orações, ó Deus, venha, meu Deus, colocar as suas mãos, venha, meu Deus, colocar as suas mãos e abençoar, meu Deus, esta pessoa que clama comigo agora, esta pessoa que pede, esta pessoa que suplica, esta pessoa que está agora a pedir, meu Deus, a tua bênção, essa pessoa que está agora a pedir, ó Deus, a tua misericórdia, meu Deus, ouve as nossas orações, ó Deus. Ouve o nosso clamor, Senhor, nós precisamos de uma resposta, nós precisamos, meu Deus, que o Senhor nos ajude, nós precisamos, meu Deus, que o Senhor seja conosco, nós precisamos, meu Deus, que o Senhor nos ajude, meu Deus, a vencer. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha colocar as suas mãos, venha estender as suas mãos poderosas, meu Deus, venha ouvir, meu Deus, as nossas orações, vem ouvir o nosso clamor, vem ouvir o nosso pedido de socorro, meu Deus. Abençoe a campanha que vai começar nesta segunda-feira, a campanha, meu Deus, que vai começar às 5 da manhã, o grande clamor da misericórdia por uma causa impossível. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Deus, que tudo possa dar certo, meu Deus, que as coisas possam fluir, que as coisas possam acontecer, meu Deus, joga por terra todo tipo de impedimento, meu Deus, coloque as suas mãos, estende as suas mãos poderosas, vai abençoando esta família, vai abençoando esta casa, vai abençoando este lar, meu Deus. Eu creio na sua palavra, Senhor, e eu sei que o Senhor é o Deus que pode restaurar, eu sei que o Senhor é o Deus que pode abençoar, eu sei que o Senhor é o Deus que pode fazer grandes coisas, meu Deus. Abençoa, meu Deus, dá o livramento, Senhor, abençoe esta casa, abençoe esta família, Senhor, estende as suas mãos poderosas e vai abençoando agora, meu Deus, estendendo as suas mãos maravilhosas, meu Deus. Sei que o Senhor é Deus vivo, eu sei que o Senhor é Deus poderoso, eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer, meu Deus, grandes coisas acontecer. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer, ajuda-nos, ó Deus, a vencer as batalhas, ser conosco, meu Deus, ser com os teus servos, ser com as tuas servas, meu Deus. Coloque as suas mãos, vai abençoando agora, meu Deus, vai dando grande livramento, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que responde, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que muda tudo, meu Pai. Abençoe este sábado, abençoe este domingo, abençoe a vida deste jovem, desta jovem, dê saúde, dê a bênção e dê a vitória. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que todas essas bênçãos possam ser alcançadas nessa casa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, que Deus abençoe, minhas amadas irmãs, que Deus abençoe a todos vocês, sejam muito abençoados por Deus, receba Jesus em sua casa e seja feliz. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto daqui a pouco às 18 horas no clamor da misericórdia, com mais uma palavra, com mais uma oração, pedindo a Deus a misericórdia, orando por todos vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus na mais gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Deste lado, despede de você o seu amigo e pastor Divino Américo, deixando aqui, meus irmãos, mais uma vez o convite. Amanhã,
É domingo, dia 27, ou seja, amanhã é domingo, no dia 25, mas no dia 26, segunda-feira, vai começar a campanha 5 horas da manhã. Vem orar comigo 5 da manhã e às 11 horas da manhã começa a campanha Derrubando Muralhas. Venha clamar a Deus comigo nesta campanha e Deus vai abençoar grandiosamente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus, até logo mais. Se Deus quiser, deste lado, despede de você o seu amigo e pastor Divino Américo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, acione a notificação, deixe o seu like. E se quiser ser um de nossos colaboradores, nosso WhatsApp é a chave de colaboração 15981200050. Deus abençoe o Brasil, um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus.